Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje, como sempre, vamos falar sobre espiritualidade. Então, vamos, sem mais delongas, ao tema de hoje. O que é o espírito? Espírito é crendice, imaginação ou demônio disfarçado? Muitas pessoas, algumas pessoas pensam, em cada uma, acreditam em cada uma dessas três opções. Mas vamos desenvolver o nosso raciocínio e expor o tema de hoje. Não é nada disso. Espíritos são pessoas comuns que perderam seus corpos físicos e agora seu corpo é o perispírito, um corpo ainda material, mas com uma composição mais sutil, que permite sua manifestação e atuação no mundo espiritual, uma dimensão paralela à nossa. Ou seja, espírito é somente uma pessoa que perdeu, a sua veste corporal, mas ele ainda continua tendo um corpo material, só que é um corpo diferente, composto por uma matéria mais sutil que o abriga. Porque na verdade o espírito é uma centelha divina, ele não tem forma. Como energia, ele não tem forma. Então ele precisa de um corpo, que seria uma ferramenta para ele se manifestar, para ele atuar, na dimensão que ele ocupa. No caso da dimensão física, ele precisa de um corpo, de carne, um corpo animal. No caso do mundo espiritual mais próximo, do nosso, é um corpo ainda material, mas mais sutil, ok? De uma matéria de uma composição diferente. Esta dimensão espiritual é chamada pelos espíritas de umbral, a dimensão onde o mundo físico e o mundo espiritual inferior estão localizados. Ou seja, tanto o mundo espiritual próximo como o mundo físico está localizado em uma região intermediária entre o mundo material e o mundo espiritual, propriamente dito. O umbral é uma região de transição, ok? O umbral, por sua vez, está dividido em diversas faixas vibratórias, que vão desde faixas de vibração muito baixas, que são chamadas de abismo, até as mais altas, onde estão as colônias, localizadas na estratosfera terrestre. Ou seja, o umbral está dividido em diversas faixas de vibração, desde as mais densas, localizadas ainda abaixo da crosta terrena, e as dimensões, o umbral médio, onde nós estamos e onde estão grande parte dos espíritos, e o umbral superior, onde está localizada as colônias espirituais. A realidade umbralina é criada e mantida pela mente da humanidade, encarnada e desencarnada. Pense que no mundo físico somos nós que criamos a nossa própria realidade. É só olhar à nossa volta. A realidade dos membros de uma tribo isolada na floresta amazônica é diferente da realidade de um habitante da Noruega, e ambas são muito diferentes da realidade de um membro de uma tribo esquimó, no Polo Norte. São realidades e culturas diferentes, mas são todos seres humanos com sentimentos, pensamentos, virtudes e defeitos iguais. Todos amam, odeiam, invejam, sonham, sofrem e querem ser felizes. Eu tenho muita curiosidade, de saber como são as outras culturas e os outros povos. Por isso eu assisto muitos vídeos, sobre outras regiões. Então nós vemos aqui, nós podemos ver regiões de outros países com outras culturas, outras religiões, outras formas de pensamento. Mas quando você olha mesmo, quando você presta atenção, você verá que somos todos iguais. A humanidade é uma só.
ok? E a humanidade, sendo uma só no mundo material, é uma só também no mundo material e espiritual. É a mesma humanidade, só que uma encarnada e a outra desencarnada. Da mesma forma, a humanidade desencarnada continua a mesma, depois da perda do corpo físico. Em qualquer nível do umbral, continuam sendo seres humanos com a mesma personalidade e caráter que tinham quando possuíam um corpo físico. Não é pelo fato dele desencarnar que ele vai mudar a sua personalidade, que vai se tornar outra pessoa. Da mesma forma que nós, ao nos despirmos e trocarmos a nossa roupa, não modificamos a nossa personalidade e não nos tornamos outra pessoa. E como todo ser humano, os espíritos também criam a sua própria realidade, se reunindo em comunidades de acordo com as suas afinidades, padrão de vibração e pensamento. Olha a sua volta, né? Tudo que você vê, né, foi criado, este mundo, essa realidade nossa, foi criada pela nossa mente. Tudo, né? Aí alguns me dizem, mas a montanha não foi criada pela nossa mente. Não, mas a interpretação dela sim. Como nós a vemos, sim. Então, na verdade, tudo à nossa volta é uma criação da nossa mente. Mas nós, enquanto encarnados, a exemplo dos humanos primitivos e ignorantes, cremos que a humanidade desencarnada é composta por seres fantásticos e sobrenaturais, do bem e do mal. Vemos espiritualista se dirigindo a um espírito da seguinte forma: quem sois vós? O que queres? Ou ainda, sai para lá, demônio, esteja amarrado e seja queimado pelo fogo de Deus. Outros ainda, quando veem um espírito, fazem o sinal da cruz e saem correndo. Outros, diante de um espírito que está perturbado e sofrendo, adotam uma postura piedosa, quando não crítica, com um ar superior, de forma condescendentes ou não, dando conselhos e advertências. Né? Ao lado, quando você se depara com um espírito, né, em estado de perturbação e sofrendo, né, você adota uma atitude condescendente, até muda as palavras, né, e age como se você fosse um ser divino, um ser da luz que estivesse ali para salvá-lo. Isso não é verdade. O máximo que você pode fazer é auxiliá-lo e mostrar o caminho. Mas quem tem que se salvar e percorrer é cada um de nós. Ora, não se pode enganar um espírito. E mesmo em se tratando de um espírito ignorante e com uma vibração inferior, mesmo assim, a energia e pensamentos que você emite são claros para ele. Sua máscara de carne não pode disfarçar seus pensamentos, emoções e intenções, pois ele enxerga pelos olhos do espírito. Ou seja, o espírito ele não tem um órgão material. Você olha para ele, você vê seu perispírito. O perispírito é uma cópia fiel, né? Mas ele não tem órgãos específicos, né? Por exemplo, ele não enxerga somente com os olhos, ele enxerga com todo o seu corpo, né? E uma prova disso é que para um médium vidente, né, se ele está vendo um espírito, tanto faz com os olhos abertos ou os olhos fechados, ele enxerga. Então, não é possível enganar um espírito, porque ele está vendo através de você. Você pode enganar, né, e não todos, né, porque muitas pessoas têm um certo sexto sentido e muitas vezes ele olha no teu rosto, né, e pelas expressões que você faz, ele vê que você está fingindo, que você está mentindo e as suas verdadeiras intenções. Para o espírito isso é muito mais fácil ainda. Então, desista, né, de tentar. Você não vai conseguir enganar um espírito. O seu desejo sincero de ajudar e o seu amor e carinho valem mais que 1000 palavras vazias. Né? Seja gentil, seja humano.
né? O teu sentimento, aquele sentimento que você dirige a ele, né? Vale mais de qualquer palavra, qualquer discurso, não é? Qualquer sermão, ok? Pense nos espíritos como seres humanos iguaizinhos a você, nem mais e nem menos. É isso que eles são, apenas seres humanos sem um corpo físico de carne e osso. A humanidade não é o corpo de carne, é a sua consciência. Seu espírito se vai, o corpo que fica é apenas um pedaço de matéria sem vitalidade e consciência. Um pedaço de carne útil apenas para alimentar animais e vermes. Aquilo não é mais um ser humano. Você olha para um cadáver, aquilo não é mais um ser humano. Ele pode lembrar o ser humano, ter a forma de ser humano, mas não é mais um ser humano. É um pedaço de matéria inanimada. Fale com os espíritos com a mesma educação e respeito que deve ter com qualquer pessoa. O ajude quando ele lhe pedir, da mesma forma que ajuda um parente ou um amigo, nem mais e nem menos. Como você reagiria se ao procurar conversar com alguém, essa pessoa lhe dissesse: "Que quereis vós?" Ou lhe dissesse: "Se afasta, Satanás, esteja amarrado e que Deus lhe queime com o fogo do inferno." Imagine, você procura uma pessoa pedindo ajuda e a pessoa te diz isso, né? Ou fala com você, né? Como se estivesse falando na Idade Média, né? No Brasil colonial. Ou então lhe trata como se fosse um capeta, um demônio. Né? O que você acharia? Ou você fica, né? Ou você cairia na gargalhada ou ficaria pé da vida com o cara, né? Mas de qualquer forma isso é ridículo. Ou você pensa que o cara é louco e idiota, no primeiro caso, ou ficaria puto e o mandaria enfiar o seu fogo do inferno naquele lugar. Se o cara viesse lhe dar conselhos e advertências, como se ele fosse um ser puro e iluminado, e com aquela vozinha piedosa e condescendente, mesmo você sabendo que aquela pessoa tem os mesmos defeitos e vícios que você, ou ainda piores, o que você pensaria? Né? Se um criminoso bandido viesse lhe dar conselhos, o que você pensaria? Né? Para aconselhar, você tem que ter moral para fazer isso. Agora, você pode aconselhar como um irmão. Desculpe. Um irmão que tem um pouquinho mais de conhecimento, mas jamais superior a ele, porque nenhum de nós, neste planeta, é superior ao outro. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos seres humanos imperfeitos e falhos. Provavelmente você pensaria: vai se catar hipócrita dissimulado. Quer enganar a quem? Você se acha melhor que eu, mas não passa de um cretino. Então, trate os espíritos com amor e carinho, da mesma forma que trata um irmão querido que só quer falar com você ou precisa de ajuda. Vale aquela máxima, né? Trate os espíritos como você gostaria de ser tratado. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Escute com atenção o que ele tem a lhe dizer, pois se ele venceu as dificuldades de comunicação entre o plano material e espiritual, e a espiritualidade permitiu essa comunicação, é porque o que ele tem a lhe dizer é importante para ele, para ambos ou para terceiros. Ou seja, um espírito não se comunica à toa, ele tem um motivo. Preste atenção. Ele pode ter um mau motivo ou um bom motivo para se comunicar com você. Cabe a você raciocinar, observar, né, e verificar a utilidade desta comunicação. Seja educado, respeitoso e gentil, e o trate como um ser humano igualzinho a você, pois é o que ele é. Sendo a humanidade encarnada e desencarnada uma só, é claro que a sua realidade e modo de vida é semelhante, não igual, nos dois planos. Isso é óbvio e lógico. Ou seja, sendo uma humanidade uma só, é claro que ele cria a realidade, a sua realidade, de forma semelhante. No outro plano,
como no nosso, existe gente boa e gente má. Portanto, temos que ter com os espíritos a mesma consideração e respeito, mas também os mesmos cuidados que temos quando estão encarnados, pois eles, como nós, são capazes de amar, de serem amigos e nos ajudar, mas também podem odiar, invejar, enganar, mentir e nos prejudicar. O cuidado que você tem com as pessoas deste mundo, com os espíritos encarnados, você também deve ter com os espíritos desencarnados. O mesmo respeito, a mesma consideração, o mesmo amor e o mesmo carinho, mas também o mesmo cuidado. Pois eles são gente como nós. São bons, são maus. Né? Então, temos que tratá-los de igual para igual. Sendo assim, sejamos gentis, educados e amorosos com todos, mas também racionais, realistas e cuidadosos na convivência, no trato com o próximo, estando ele encarnado ou não. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, harmonia e equilíbrio. Que Deus abençoe a todos nós e nos cubra de bênçãos. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.